colaboradores da Lean, amigos da imprensa, amigos da galeria. O nosso assunto hoje, deputado Josué Neto, é um assunto um pouco técnico, porém de grande importância e relevância para a nação brasileira. É exatamente a volta, a liberação por parte do governo federal para que o IBGE demonstre, aclare, mostre para a população os resultados da PNAD, que é a pesquisa de amostra domiciliar que o IBGE tem feito e que, infelizmente, deputado Tony, esse governo de desmandos e aloprações tinha mandado parar. O IBGE, deputado Tony Medeiros, é um órgão que às vezes passa desapercebido da nação brasileira, da população como um todo, mas ele tem uma importância fundamental para o nosso dia a dia, tendo em vista que ele faz todas as pesquisas socioeconômicas do Brasil para o governo brasileiro, portanto, ele é o balizador de todos os instrumentos do governo federal para as implantações das políticas públicas. É o IBGE, através das suas pesquisas, que descobre aonde se precisa de mais educação e de menos segurança, aonde se precisa de mais transporte e menos saúde, ou vice-versa. Portanto, a importância desse órgão é fundamental para uma coisa que, infelizmente, nos últimos 12 anos nós não temos no governo federal, que chama-se planejamento. E esse órgão, nos últimos 60 dias, foi impedido, deputado Sidney Leite, de mostrar para a imprensa, para a população brasileira, os resultados dessa pesquisa, que é feita anualmente, semestralmente, bimestralmente, trimestralmente, sobre todas as intervenções econômicas e sociais do nosso Estado. E muita gente não entendeu, deputado Josué, o porquê dessa proibição. Por que que o governo federal não queria que essa pesquisa aparecesse? Mas, pouco a pouco, a situação foi desnudada e apareceu o jabuti trepado em árvore, né? E exatamente a função, a parte da pesquisa que o governo não queria que aparecesse, deputado Tony, é exatamente a volta, o aumento do desemprego no nosso país. Se não vejamos, deputado Tony, uma das coisas que mais o governo fala é que a taxa de desemprego, o governo federal, o governo do PT, da presidente Dilma, é que a taxa de desemprego do nosso país é a menor de todos os tempos. Ora, senhores, se a taxa de desemprego é a menor de todos os tempos, por que o auxílio-desemprego, ano após ano, só aumenta a sua despesa no nosso país? Isso é uma situação absolutamente contraditória. Se está todo mundo empregado, se está todo mundo vivendo maravilhosamente bem neste país, nessa administração do PT, da presidente Dilma, por que ano após ano o seguro-desemprego só aumenta a sua despesa? No ano de 2013, chegando a quase 40 bilhões de reais. É um questionamento a se fazer, deputado Josué. E, infelizmente, o governo, mais uma vez, queria tolir a população brasileira de ter essa informação, deputado Tony, que viria através dessa pesquisa do IBGE. Essa confusão interna dentro do órgão foi tão grande que duas diretoras de carreira do IBGE pediram demissão, se afastaram devido a esse absurdo, essa intromissão no governo, em não permitir que a população tivesse acesso a esses números, mas, infelizmente, ou felizmente, desculpa, apareceu alguém com algum pingo de sensatez dentro do governo federal e permitiu que a pesquisa não só continuasse, mas fosse mostrada novamente para a população. Já deram uma esticadinha, era para ser agora, já passou para junho, vamos ver o que eles vão fazer, ou pelo menos tentar de mudança, deputado Luiz,
nesses próximos 30 dias, para desfazer essa imagem que já estava sendo mostrada e aferida através dessas pesquisas. Ouço o deputado Luiz Castro. Deputado Abdala, é importante trazer esse assunto aqui para o plenário, essa discussão, até porque Vossa Excelência aborda com muita propriedade. Nós temos agora a ampliação do foco das 6 regiões metropolitanas inicialmente pesquisadas para um número maior de regiões metropolitanas. E só em ampliar o leque da pesquisa, praticamente dobra o índice de desemprego do Brasil, trabalhando com mais regiões metropolitanas do que a pesquisa inicialmente fazia. E quanto mais você se distancia dos grandes centros, maior é o desemprego. E nós sabemos disso, deputado Abdala, quando viajamos nas pequenas cidades da região amazônica. A quantidade de jovens desempregados aqui no Amazonas, não diferentemente em estados como Amapá, como Roraima, e até mesmo em algumas áreas do Pará, não em todas, mas em algumas áreas do Pará. O desemprego de jovens é muito grande. E isso não é mensurado nas estatísticas, que elas só mensuravam 6 regiões metropolitanas, e agora ampliou-se a pesquisa e começou a colocar que o índice de desemprego do Brasil não é tão pequeno quanto se apregoa ou quanto se apregoou no atual governo. Bom, essa mistificação, com muita publicidade, com muita propaganda, ela começa a se esfarelar. Porque se observa também, deputado Abdala, que os empregos, via de regra, são de baixa remuneração e que o custo de vida nas capitais é muito alto. Hoje se comenta, eu não viajei ainda a Miami, mas a gente conversa com pessoas que vão aos Estados Unidos, e o custo de muita coisa nos Estados Unidos é inferior ao custo de vida no Brasil. E há 20 anos atrás, quando se viajava para os Estados Unidos, todo mundo voltava reclamando do preço do táxi, do preço da alimentação, do preço das roupas, do lazer. E hoje é mais barato para um amazonense ir fazer lazer em Miami do que visitar Erunepé, aqui no interior, que é muito mais caro. É uma coisa triste de dizer, é risível e triste. Então, deputado Abdala, eu entendo que é importante o seu pronunciamento, para que a gente tenha uma visão mais ampla e colocando com muita propriedade essa briga interna dentro do IBGE. Isso é um escândalo. Como o IBGE quer melhorar a sua qualidade da pesquisa, o governo federal quer encobrir os números que não lhe são favoráveis. Obrigado. Inclusive, acato sua parte, deputado Luiz Castro, inclusive nessa briga interna, deixa eu colocar de maneira melhor aqui, deputado Luiz, a briga não é interna, o IBGE quer fazer o seu trabalho. Inclusive, a argumentação para que essa pesquisa não fosse feita era exatamente a questão de custos. E os funcionários do IBGE disseram que fariam de qualquer maneira, com recurso ou sem recurso, porque eles sabem da importância dessa pesquisa. E, infelizmente, o governo federal queria tolir a população brasileira dessa informação. Mas desmandos, falta de planejamento e desorganização em relação ao governo do PT, da presidente Dilma, não é para ninguém ficar espantado, tendo em vista que nós temos aí ontem, mais uma vez, a presidente Dilma desautorizando o ministro Mantega, seu ministro da Fazenda. Ele disse que ia ter aumento de impostos, ela foi para a televisão e disse que não ia ter, ou seja, nem eles estão se entendendo. E nesse desentendimento, infelizmente, a população brasileira que sai perdendo. A população brasileira é que deixa de ter um ganho efetivo do ponto de vista econômico devido a esses destrambelhos econômicos que essa equipe do governo da presidente Dilma e do PT tem feito no nosso país nos últimos 12 anos. Muito obrigado, presidente.